Olá a todos, começamos hoje aqui a Semana de Xangô. E como vocês sabem, as nossas semanas são bem complicadas. Nós temos bastante coisa, algumas coisas vão bem redondinhas, outras coisas não. Se você é novo aqui ou se você está vendo muito tempo depois e não sabe nem o que nós estamos falando, não está nem perto do mês de Xangô, opa, é isso aí, muito bem, computador. Você está meio o que está acontecendo? O que deixa de acontecer? Bom, é simples. Nós estamos no dia 22 de junho de 2021, às 19 horas. Eu estou gravando para o dia 24, 25, 26. É isso? 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de junho de 2021, que é a Semana de Xangô. Nós temos aqui, basicamente, em quase todos os meses, a Semana de alguma entidade ou Semana de uma linha de trabalho ou de algum orixá, que termina em uma gira online ou em alguma obrigação ou alguma firmeza, o nome que você queira dar, para uma firmeza, um trabalhinho feito para uma linha de trabalho ou para um orixá. Nós estamos em junho, então é Xangô. Já foi Exu, se você não esteve presente, perdeu e agora você vai acompanhar Xangô. Então tem playlist no YouTube, tem série lá no Facebook, cada rede social dá um nominho para o negócio. Aqui no YouTube é playlist. E nós temos também algumas outras coisas, como por exemplo, o curso gratuito Orixás na Umbanda no aderitosimões.com.br. Tem link aqui do YouTube, né? Na descrição tem o link aqui para a plataforma. É gratuito, vai em cursos gratuito Orixá na Umbanda. Se mudou de plataforma, não está mais em curso gratuito, entre em contato com a gente no aderitosimões.com.br e pede auxílio, tá? As coisas mudam na internet, às vezes aqui tá 10 anos e já mudou há muito tempo, mas o conteúdo continua maravilhoso como sempre, certo? No primeiro dia, que é o dia de hoje, dia 24 de junho de 2021, eu tô gravando no dia 26, nós temos a abertura da Semana de Xangô, que é o que nós estamos fazendo, para te explicar o que está acontecendo e o que nós teremos. Já falei do curso gratuito Orixás na Umbanda e vamos falar hoje quem é Xangô. Quem é Xangô? Os aspectos mais simples e mais fáceis de entender para que a gente possa continuar essa semana com bom conhecimento. Às 19 horas do dia de hoje, nós temos o segundo vídeo. Firmeza para Xangô, feita sem corte, sem edição. Eu chamo disso de ao vivo, né? Porque se foi sem corte, sem edição, foi no quebra-gereba, vai ser ao vivo. Não vai ser ao vivo diretamente com vocês, porque a minha internet é complicada, é rural, então esquece. Postagem do material necessário para essa firmeza, obviamente, postagem sobre como limpar o material da firmeza e vai servir ali para o seu congá, caso não tenha uma firmeza de Xangô. Perguntinhas lá no Stories, já deve ter ido já. Dia 2, dia 25 de junho de 2021, oração para o equilíbrio da família, sem cortes, sem edição, ao vivo. Não é preguiça, é para dar o gás. Usaremos a firmeza do dia anterior como base, né? Fizemos uma às 19 horas do dia de hoje, né? E então nós vamos usar como base essa firmeza para a oração. O segundo vídeo do dia, às 19 horas, o que podemos pedir para Xangô e um bônus, folhas de Xangô para banho de ervas. Stories, TikTok, todas essas, né, tudo junto aí incluído no pacote. Dia 3, 26 de junho, oferenda para Xangô. Surpresinha, oferenda, não vou passar não. As postagens vão replicar isso daí. Quarto dia, dia 27 de junho, vídeo do YouTube, obviamente, limpando ambientes com o fogo e as pedras espirituais. Eu não vou pôr fogo em nenhum lugar. Pedras espirituais de Xangô. Só assiste que você vai entender. Bônus, pontos de força de Xangô. Quinto dia, evocação de Xangô. Quinto dia, evocação de Xangô. É chamar Xangô aí na tua casa, não é para incorporar meu querido gafanhoto, minha filha de santo, meu filho de santo. Calma! É para trazer aqui, ó, é um exercício. Você vai entender, não é possível, você vai entender. Sexto dia, glorioso dia. Glorioso dia em que tivemos uma gira online de Xangô, baianos não, Xangô, boiadeiros e caboclos, né? Que são os caboclos de couro, os caboclos de pena, relacionados com Xangô. Por quê? Porque o meu terreiro,
o meu terreiro tem um guia-chefe que é de Xangô, o Caboclo Sete Montanhas, a minha coroa é de Xangô. É por isso. Qual a relação? Bom, boiadeiros eu relaciono bem próximo ali com Xangô, né? Tá sempre um Xangô e Yansan, dá uma pancada muito grande, mas Xangô com couro ali tá bem forte. E o Caboclo? Caboclo Sete Montanhas é o guia-chefe do nosso terreiro. Essa é a maravilhosa Semana de Xangô, que eu tenho certeza que você vai adorar. E nós começamos hoje sobre o que é Xangô, meu querido? Tá nessa câmera, câmera 2, Percival. O que é Xangô? Bom, agora sim, começamos. Tá dando uma lerdeza nessa câmera aqui, hein? Tá dando uma lerdeza. Bom, parece eu aqui, com bastante lerdeza. Então, vem pra cá. É o seguinte, Xangô é um orixá, a Umbanda é uma religião e Xangô é um orixá. Ponto. Vamos explicar um pouco melhor. Você começou agora na Umbanda e não consegue entender o que é Xangô. Como assim? Ele viveu, ele não viveu, o que ele faz? Vamos para as partes incontroversas? Porque assim, não tem quem diga que Xangô é o senhor da caça, o senhor da cura. Não, olha, é o seguinte, Xangô, se você quiser, sei lá, abrir um caminho, vamos lá para Xangô. Não tem quem fale isso. Então tem parte incontroversa. O que é Xangô? Xangô é o orixá da justiça. Orixá é uma divindade urbana, certo? Divindade. Esta divindade, tá, não é um deus, porque a Umbanda acredita em um deus único, tá? Ele chama Deus, tá? Algumas pessoas chamam de Olorum, Tupã, Yahvé, não tem problema nenhum, é Deus, tem um só Deus, criador de tudo e de todos. E ele criou também divindades, orixás, nesse caso, Xangô, ok? Ponto, isso é incontroverso. Xangô é um orixá, orixá é uma divindade, ok? Simples. Divindade especializada em quê? Qual a sua qualidade? Bom, é o Senhor da Justiça, incontroverso, do equilíbrio, da justiça. Outra coisa incontroversa de Xangô, ele é rei. Xangô é rei Nagô, Xangô é rei Nagô. Esse é um ponto cantado. Ponto cantado dentro da Umbanda são rezas. Então, Xangô é rei, incontroverso. Seus símbolos, então, serão a coroa, certo? E, obviamente, sua cor também pode ser o amarelo da sua coroa, mas o normal na Umbanda é o marrom e também nós temos variações usando o vermelho. E aí nós puxamos um pouco mais para o candomblé, porque o candomblé, que é um culto de nação, obviamente com um olhar para a África, ele vai ali direto na mitologia iorubana, trazendo as suas cores e também o candomblé traz qualidades dos orixás, ou seja, os orixás possuem variações dentro do candomblé, mas nós não estamos no candomblé, nós estamos na Umbanda. Então, na Umbanda, Xangô é Xangô, o senhor da justiça, usa o marrom, às vezes usa ali o vermelho, depende da tradição ali daquele terreiro de Umbanda. Ele traz o equilíbrio, ele traz o bom pensamento, as boas decisões. Ele é rei, então ele também é o senhor de riqueza. Ele traz também prosperidade. Ele foi marido, ele tinha, né, por conta da mitologia africana, nigeriana nesse caso, junto com ali o Benin, né, o antigo reino de Daomé, juntando a Yorubalândia. Ele ali tinha 3 esposas, Yansan, Oxum e também Obá. Imagina a vida de nosso pai Xangô. Brincadeira, só para você pegar um pouco ali de didática, ok? Resumindo, de forma incontroversa, nós temos um orixá, um dos principais orixás, foi o 4º rei de Oió, pela história que nós trazemos, não há registro ali escrito disso, porque os iorubanos não tinham, nessa época, né, a escrita, eles não conheciam a escrita, eles não tinham nada escrito, era tudo oral. Então não há um documento histórico, quem foi o rei, tem algum decreto que ele assinou, alguma coisa. Não existe porque não existia escrita. Então era tudo de ouvir, tudo de ouvido. Uma história passando de pessoa para pessoa, de boca a ouvido, até os dias de hoje. Dizem, então, que ele foi o 4º rei de Oió. Pegando este reinado diretamente do seu irmão, e ali assumindo o reino de Oió, o reino dos reinos de Yorubalândia, era a capital dos reinos ali, era a capital de toda a Yorubalândia, uma baita cidade, era a maior das cidades, e ali, como um orixá,
guerreiro, como um rei, na verdade, guerreiro. E ele também julgava ali as coisas da tribo. Então ele já vem de acordo com esta premissa. E por que guerreiro? Porque ele tomou de Jacá, o seu irmão, o trono. Então ali ele tomou o trono do seu irmão, né? Porque ele era um guerreiro e assim passou a ser rei. Obcecado com instrumentos de guerra, com armas e obcecado em conquistar novas terras, mas um rei bastante justo, um rei bom, às vezes meio déspota e às vezes bom. E é nesse ponto que eu quero entrar em uma coisa bem controversa, e agora a gente vai fazer curva. Tá ok? Controvérsia que era rei de Oió, o número dele é 12,4, a gente vai começar falando disso. Ele é o Senhor do Fogo, a gente já vai falar disso. E também nós temos ali que Xangô é espetacular e um dos principais orixás do candomblé e também da Umbanda. Não tem terreiro que não tenha Xangô, tá? Eu não consigo encontrar um terreiro que não tenha ali no seu panteão Xangô junto. É importantíssimo. E ali, então, a gente puxa para falar sobre as suas características mais especiais, algumas coisas mais intrínsecas que são relacionadas com Xangô. Por exemplo, essa volatilidade, eu acho que não é a palavra certa, ou esse desequilíbrio talvez ali no seu tratamento emocional para com os seus súditos, também se demonstra junto com os filhos de Xangô. Você viu que beleza? Eu troquei um assunto muito bonitinho, fiz ali uma vírgula didática muito legal. Por quê? Filhos de Xangô precisam tomar cuidado para manter o equilíbrio das suas emoções. Sou filho de Xangô, então um dia eu tô... Não me enche o saco. Não tá dando certo. No outro dia eu tô, olá, que maravilha, que bacana, tudo certo, tem tudo legal. Falei, esse cara é meio xarope, hein? Esse cara é meio oscilante ali das ideias. Sim, Xangô também. Então, quando nós falamos, essa é uma parte controversa, tá? Quando nós falamos assim, eu tenho a coroa de Xangô, o meu orixá de frente é Xangô, como eu, por exemplo, nós temos ali então diante de nós uma pessoa que precisa cuidar de um certo equilíbrio emocional e veio nessa vida para superar isso exatamente. Então é normal também um filho de Oxós, você vai plantar alguma coisa e não dá certo. Ele veio exatamente com o Oxós de frente para que ele consiga não plantar, mas fazer nascer novas coisas, trabalhar justamente com as ervas, as folhas. Nós estamos na Umbanda, o San também está, mas é o Oxós que assume esse lugar dentro da Umbanda, ok? Para quem é do Candomblé fica, mas não é o San, não, na Umbanda é o Oxós que assume essa posição, tá? Então nós temos também Xangô nesse princípio e Iemanjá, todos eles, nós colocamos assim, se você é filho de Xangô, é porque você precisa trabalhar o equilíbrio, principalmente o emocional. Um dia déspota, um dia um grande rei. Um dia está comendo e bebendo, festejando, no outro dia levanta e deseja guerra para conquistar novos lugares. Esse é o filho de Xangô. Normalmente ele é associado com alguém obeso, gordo ou que engorda fácil. Vamos parar com esse negócio, porque filha de Iemanjá também não tem um cabelo liso, longo e preto. Porque Iemanjá é uma orixá e ela é orixá, ela é da África, então as nigerianas não têm cabelo liso, não são brancas, não têm cabelo comprido, liso, igual aquele quadro de Iemanjá. Então, não é bem assim. Há filhos de Oxóssi que são gordos, há filhos também de Xangô que são magrelos. Não é isso o que define um filho de Xangô, um filho de Orixá, e sim a sua missão nessa vida. É o que ele precisa fazer, precisa aprender, e a missão que ele tem também para com os outros. Não vamos viajar nas coisas porque é muito mais simples, é muito mais objetivo, certo? Xangô é isso. Xangô é orixá. Xangô tem atributos específicos e maravilhosos. Xangô é como o rei Salomão. Foi um grande rei, conquistou muitos lugares, comandou seus súditos. Então, aquele que deseja, aquele que quer, aquele que precisa ser o primeiro, ser o líder, buscar prosperidade, buscar novas oportunidades, tem que ter Xangô firmado aí no seu lar, no seu terreiro ou nos seus pensamentos. Vou dar um tapa agora na minha testa. Perfeito? Nós vamos passar por uma aula o que pedir para Xangô, mas já adianto aqui que
quem é líder, quem quer ser reconhecido como o primeiro, quem quiser estar sempre no topo, seguindo adiante, sempre insatisfeito, querendo mais, ambicioso, bote Xangô aí nas suas orações e nas suas firmezas. Você tenha o seu congá na sua casa, não é problema nenhum, ok? Nós estamos na Umbanda, nós estamos falando com o pai Adérito Simões, com o método montanhense, e o método montanhense preconiza isso sempre, perfeito? Onde, como, durante a semana, nós falaremos sobre isso. Logo, se ele é o orixá da justiça, a justiça dos homens e a justiça de Deus, ali está presente. Você que tem problema na justiça precisa firmar numa pedra, que você pode pegar numa pedreira ou diretamente do rio, uma pedra rolada, para firmar aí no seu congá para questões de justiça. Justiça divina e justiça dos homens, justiça divina e justiça de Deus também, tipo Hermes Trismegisto, mais ou menos isso também. Sabe por que eu falei isso? Porque eu quero conversar com vocês, estou falando com essa aqui, tá lá. Eu quero falar com vocês uma coisa muito bacana que puxa esse assunto. Justiça, lei e toda essa força que nos traz Hermes Trismegisto, e temos ali também a presença de Thor, também que pode se relacionar, e o que mais? O que você falou de Thor? O que você falou de Hermes? Eu estou dizendo o seguinte, como nós estamos na Umbanda, e como nós estamos no método montanhense é o método de ensino e ritualização de Umbanda que eu explico, tá? É criado por mim. Como nós estamos no método montanhense, temos essas premissas. Principalmente a premissa de que orixás estão além e aquém do que nós conhecemos como divindades iorubanas. E aqui eu perco inscritos, perco amigos, mas não perco a amizade, né? Não perco amigos, mas não perco a hora de explicar e o momento de falar isso, tá? Vamos lá. O atributo justiça, e agora é sério, tá? É realmente sério. O atributo justiça, a força, o poder, equilíbrio, está presente em todas as civilizações. O que é justo e o que não é justo está presente como uma virtude humana em todos os lugares. O bom senso está presente nesse conceito do que é justo e do que não é justo. Logo, o princípio Xangô, e não o nome e a nomenclatura orixá, o ser quarto rei de Oió, o princípio justiça, está em todas as religiões, está em todas as civilizações. Portanto, o poder justiça é maior do que um epíteto. Xangô é maior do que uma história que nós conhecemos de nome. Xangô, ela é maior e também menor. Xangô, e agora saia do iorbano, saia da divindade, saia disso, mas você pode entrar em conceitos mitológicos, mas em história, em região e tudo mais. Eu agora peço para você esquecer se você quiser entender o que eu estou falando. Os planetas, o universo, as dimensões, tá? Estamos na Umbanda, método montanhense, a crença é que existem inúmeras dimensões. E os iorubanos também pensavam isso, tá? 9 Oruns e assim por diante, assim como também os celtas e tudo mais, né? Várias dimensões. Por exemplo, o plano espiritual é uma outra dimensão, certo? Várias dimensões, várias moradas, várias dimensões. Todas elas possuem as suas regras, todas elas possuem seus princípios de equilíbrio para existir. Regras e também ali o seu equilíbrio para manter a sua vida, para manter ali a sua existência. A isso damos o nome de equilíbrio, damos o nome de
Xangô. Rubens Saraceni chamava de trono, não chamava de orixá. Chamava de trono, o orixá Xangô comandava aquele trono. E assim, na Iorubalândia, na terra Iorubá, chamam de orixá. Em outras civilizações chamam por outro nome. E por que eu falei Thor? Porque ele também é da realeza, ele também vai subir ao trono, ele também carrega um machado, meio martelo, ali na Marvel colocaram até uma ponta e outra, ele também é bélico, ele também é glutão, ele bebe, come, e ele também é justo, e é sábio, e ele é guerreiro. Então, esse arquétipo do rei justo, guerreiro, e que está conosco e batalha por nós, está em todas as civilizações. Esse é o princípio formador de Xangô, que vai além de orixá e que está em todos os lugares, em todos os cantos do mundo. Esse espírito reinante, você pode chamar de Zeitgeist, mas Zeitgeist não seria um espírito da época, mas esse arquétipo do vitorioso, do rei, do sábio, que é líder e que comanda e que carrega coroa em sua cabeça e que é rei por excelência, é o que nós chamamos de Xangô. Comanda ali uma energia maior do que qualquer ser, maior do que pedreira, maior do que força da natureza. Não, é uma força universal, interdimensional e que se hierarquiza até o nosso lado com aquele Xangô em que nós tocamos e ele... Xangô é rei Nagô, e ali no chão do terreiro está trabalhando. São hierarquias de forças que se relacionam conosco com um ser, e esse ser, sim, incorpora e aparece no terreiro. Adérito, não entendi nada. Bem-vindo ao mundo dos estudos, onde não é um vídeo que vai te ensinar tudo sobre tudo. Adérito, você é um completo imbecil falando isso. Eu já recebi isso aí. Você é um idiota falando que você é burro. Tudo bem. Maravilha, você perdeu apenas 20 minutos da sua vida. Tá tudo ótimo, não tem problema, tá bom? Seu pai de santo disse que eu tô errado, seu pai de santo está certo e eu tô errado, respeite a sua tradição. Mas você conseguiu entender o que eu quis dizer? Nesse conceito que eu lhe trago, Xangô é o equilíbrio que se tem de forma celular, microscópica, as coisas se relacionando e conseguindo manter através desse equilíbrio formador entre as coisas, sem se desagregar, sem se juntar demais, mantendo a distância correta, mantendo ali as conexões corretas, mantendo todo o equilíbrio correto, seja de forma microscópica, seja de forma universal, intergaláctica, podemos dizer assim. Tudo isso chamamos no método montanhense de Xangô. Por isso que eu disse, por isso que eu afirmo, além e a quem. Agora, se na mitologia iorubana Xangô também é tudo isso, ótimo, estamos falando da mesma coisa. Agora, se Xangô é só o deus da justiça, o deus do equilíbrio, o deus... Estamos falando de coisas um pouco mais... um pouco além e um pouco aquém. Acima, muito mais distante, em um nível inimaginável, até mesmo em um plano monádico, por exemplo, entre os 7 planos da existência, até mesmo em um plano microscópico que estamos vendo aqui. Um conceito muito maior, simplesmente, do que é o quarto rei de Oió, que é já muito bom, já é bonito, já é um saco sem fundo de se estudar e também estudar mais do que isso é até assustador, né? Você fala, meu Deus, eu nunca vou acabar de conhecer essas coisas. Realmente não vai. Independente de que canto você pegue esse assunto, esse viés, você nunca vai ter ali. É um saco sem fundo. Perfeito? Tudo bem? Então você está inserido nesse contexto. Agora, vamos falar o seguinte. Pai Adérito, legal, bacana, mas eu fui no terreiro e eu tomei um passe e eu já falei com um Xangô. E aí? Então você falou com um falangeiro de Xangô. Peraí, agora eu não entendi. É, óbvio, por isso você está aqui, para entender. Quando você foi lá no terreiro, você conversou com um caboclo de Xangô, você conversou com um representante de Xangô, com um falangeiro de Xangô. Quando você vai no candomblé, você tem ali o orixá Xangô. Agora o candomblé que explique o que é o orixá Xangô lá, não porque eu não estou nem aí ou que ele explique. Não, porque eu não sou pai de santo de candomblé, eu não posso falar o que é ou deixa de ser, porque
pai de santo de candomblé que tem que falar, eu sou de Umbanda. Na Umbanda, pode ali se manifestar o falangeiro, o seu orixá pessoal ou um caboclo. Por exemplo, muitos terreiros falam, minha Yansan deu passe. Eu falei, opa, como assim? Sua Yansan deu passe? Sim, ela vem, fuma charuto, aplica o passe, depois sobe, e depois tem a linha de trabalho e dá consulta. Ah, entendi, é um caboclo para mim. Na minha, no Metro Montanhense, isso é um caboclo. Pode ser um representante, mas o falangeiro, ele também não fala, ele não abre os olhos. Tudo bem? Em alguns terreiros, o falangeiro se comporta como uma entidade. Ele vem, fuma, bebe, fala e sobe. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Só damos nomes diferentes para coisas quase iguais ou quase diferentes. Nós temos também, então, aquele, por exemplo, quando eu estou no terreiro. Isso é muito interessante, presta atenção, que esse é o momento que você me xinga. Ali no terreiro, eu tenho um vídeo que só fala sobre isso, é mais fácil ainda. Eu manifesto Xangô, mas incorporo Ogum Yara. Akuma procura manifestação, incorporação, adérito no buscador do YouTube. Você vai ter uma aula inteira só sobre isso, sobre incorporação e sobre manifestação. Não tente entender assim, eu não entendi, é óbvio, você não tentou procurar manifestação, incorporação, adérito. Assista essa aula, você vai entender bonitinho, é uma coisa bem simples, vou dar o resumo aqui. Eu sou constituído por ter meu orixá de frente, meu orixá de cabeça, como sendo Xangô, meu próprio ser nessa existência, nessa encarnação, quiçá na anterior, quiçá na próxima, constitui o meu próprio ser. Xangô, esta força que eu dou o nome de Xangô, que é o mesmo nome do orixá, divindade urbana, certo? Podia ser qualquer outro nome, tá? Podia ser pulseira. Não ia mudar o conceito, certo? Então, esta força além e aquém daquilo que você já só conhece, Xangô, Senhor da Justiça, tudo mais, quarto rei de Oió, esta força, ela constitui o meu ser. Então, este Xangô, esta força, se manifesta de dentro para fora em mim. Já Ogum Yara não faz parte da minha constituição, não faz parte da minha coroa, não é meu orixá de frente. Ele incorpora, porque é um ser que lida diretamente comigo. Consegue entender? Não? Pô, tão simples, eu acho. Eu não sei como a pessoa não entende. Ogum Yara. Toca lá. Ogum, Ogum, Ogum Yara. Eu... Né? Dá para reconhecer quem é de Umbanda e quem é de Candomblé. Faz assim com o dedinho, é de Umbanda. Faz assim, é de Candomblé. Então você tá ali, Ogum Yara, bumba, veio Ogum Yara. Ali é Ogum Yara, é um ser espiritual de elevado grau espiritual. Não é um caboclo nada, é de elevado grau espiritual. Com status de orixá, com status de orixá, mas não chega a ser um que se relaciona comigo diretamente. E que é o meu Ogum, meu orixá, pessoal Ogum. Como se fosse o meu caboclo. Certo? Vive em uma dimensão específica, de lá ele vem. Assim como o caboclo tem uma dimensão específica, de lá ele vem. Certo? Já Xangô não. Ele tá na minha coroa. Ele é o meu orixá. Ah, os babá de candomblé morrem com isso, até os de Umbanda e tudo, porque eu não sou de Umbanda. Eu não sou de Umbanda, eu não sou de candomblé. Entende? Xangô que ele me constitui, ele eclode. Ele sai, ele se manifesta, porque mora aqui em mim. Ele é parte de mim. Não tem como eu não ser de... Tem como trocar o meu orixá? Não tem. Porque se eu trocar de orixá, eu tenho que trocar de corpo. Eu tenho que morrer e nascer de novo. Porque ele eclode, sai, brota. Como eu sei? Brother. Não dá pra te explicar algo que só se sente. Pode botar teus búzios aí, se sai. Você é de Oxóssi. Falar, melhora o seu jogo. Sei lá. Fica mais tempo de preceito. Não tem como.
Não tem como. Por quê? Ah, irmão, não tem como. Não dá. Ele sai, ele brota, ele explode. Ogum, ele vem. Manifestação, incorporação. Tá? Conceito montanhense, tá bom? Não se apega a isso, não. Se aí no seu terreiro Xangô só incorpora ou só se manifesta na coroa de filho de santo, de filho de Xangô, sossegado, respeita teu terreiro, não tem problema nenhum. Eu tô te dando uma visão própria, uma visão que nem é tão própria assim, né? Rubens Saraceni já falou isso há muito tempo, Rivas Neto também já falou isso há muito tempo, Matheus Silva também já falava isso há muito tempo, né? Eu não inventei nada, apenas e simplesmente tô falando para você aqui em um vídeo que você tá tendo acesso. Isso aí não tem novidade nenhuma, ok? Deixa eu ver o que eu esqueci de falar aqui. Peraí. Sobe, Elê, sobe, Elê. Abertura da semana, quem é Xangô? Vamos lá. Eu tinha um script bacaninha, vamos ver. Aqui é assim, aqui é muito maravilhoso, aqui acontece as coisas assim, o Orixá da Justiça. Beleza. Mais tarde é firmeza para Xangô e vamos trabalhar. Caô, Cabecilê Xangô, o senhor do fogo, o senhor que trouxe a civilidade. Como assim? Aquele que sem Xangô você não tinha o seu churrasquinho. Esqueci de falar isso, hein? Por quê? Porque Xangô é o senhor do fogo. Foi ele que trouxe o fogo para a humanidade. Foi ele que trouxe a capacidade de fazer os alimentos cozidos, fritos. Ele que entregou isso para a humanidade. Sair ali do seu nomadismo, da sua caverna e poder preparar os seus alimentos, poder ter uma civilização próspera e a partir dali prosperar realmente. Por isso também que ele é um senhor da prosperidade. Ele também é o senhor do trovão. Quase que eu esqueço que o Xangô é o senhor do trovão depois de 25 minutos. Senhor do trovão em um episódio mítico ou histórico, né? Porque quando se fala de Jesus é a história de Jesus, mas quando se fala de qualquer outra religião é mitologia. Tem até uma brincadeira que é assim. O que é mitologia? Mitologia é a história das outras religiões. E o que é história? História é a história de Cristo. Dali em diante, a partir de Cristo ou antes de Cristo, é o que se chama de história. E de Xangô? Xangô é mito, né? Xangô é mitologia, porque não é de Jesus, então é mito. Então, na história de Xangô, nós temos uma passagem impressionante, que é quando ele se torna orixá, tá? Ele se torna orixá nesse momento, pela parte histórica. Ali, ele, vamos resumir, com um saquinho em que de dentro ele retirava uma poção mágica que ele colocava na boca e cuspia fogo, ele se envaideceu e ele foi para o alto do morro para poder fazer os seus testes e impressionar todo mundo. Ele disse, todo mundo vai se curvar aos meus pés, todas as tribos do mundo vão se curvar aos meus pés quando eu chegar lá cuspindo fogo. Eu só preciso melhorar a técnica. Ele se encantou tanto que acabou queimando o seu reino. E assim o Alafim, ou seja, né, o rei ali de Oió, do palácio chamado de Alafim. Então o Alafim destruiu a grande cidade de Oió, a mais bela cidade nigeriana, iorubana. E ali, então, os ministros se reuniram, decidiram tirá-lo de lá. Um dos ministros veio, deu um pau de louco nele, foi humilhado em luta, porque é tipo o Wakanda mesmo, é esse esquema mesmo, né? É tipo o Wakanda. Foi lá, deu um pau nele, o cara que foi eleito para ir lá, bateu, perdeu, se envergonhou, saiu fora. Nesse momento é para se enforcar ou é para se suicidar por conta da vergonha. Foi para as matas se enforcar. Yansan rezou por ele. Olorum viu, Olorum é Deus, viu ali, Olodumare, viu que não foi justa ali aquela ação, ele não queimou porque foi uma pessoa má. Sim, Olorum pegou o Xangô e levou para o Orum, que é um plano espiritual, vamos colocar assim, fica mais fácil, e ele se transformou em orixá. E assim, todos dizem, o rei não morreu, o rei não morreu, ele continua vivo, e até hoje é um dos maiores orixás, seja na Yorubalândia ou seja aqui no Brasil. Não há terreiro sem
Xangô, Senhor do Fogo, Justiça, um grande rei de Oió, Senhor da Prosperidade, a sua coroa e o seu Oxê. Eu fiquei sabendo que é Oxê, sabia? Não é Oxé. Eu sempre falei Oxé, é Oxê. Como eu sei? Porque o Baba King falou, ele é nigeriano e eu não vou discutir com um cara que nasceu na Nigéria, pensa em Yorubá, né? Eu não sou idiota nesse momento a falar, não, se o cara é Yorubá, ele fala Yorubá, então eu não vou falar, como que se fala machado? Aí eu vou chegar pro Yorubano e falar, não, machado é Oxé. Aí o cara, eu sou nigeriano, eu falo Yorubá, né? Adérito, se eu te jogar no aeroporto de Lagos, você não consegue nem pedir um pão de queijo com um café. Você quer falar pra mim como é que se fala machado em Yorubá? Tá de brincadeira, né? Então é Oxê, com o seu machado, sendo que as suas duas lâminas representam o lado certo, o lado errado das coisas, que você pode pender para um lado ou para o outro de uma forma muito fácil, muito simples, e que também pode representar os julgamentos justos, tá? Ou simplesmente um instrumento de batalha que ele usava em suas guerras, ele gostava de usar Oxê, o machado de duas lâminas, que é um símbolo, e também outros demais que a gente vai encontrar durante a semana de Xangô. Eu já falei muito, 35 minutos, vocês me falaram que até 30 minutos é um bom tempo. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo de noite, porque eu já passei a nossa programação. Axé, meu filho de santo e minha filha de santo virtual.